Tem muita gente que diz que só com muito esforço a gente consegue as coisas na vida. Tem também quem gosta de falar sobre o quanto sofreu para chegar onde está. Mas será que isso é mérito? Será que a pessoa pode se esforçar e ser feliz em vez de sofrer? Como é que ficam essas crenças na nossa mente? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o especialista em ciência da felicidade, Lucas Penteado. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo, Elaine. Bom, vamos começar falando que às vezes a pessoa gosta de falar, nossa, eu sofri tanto para chegar até aqui. E aí parece que é mais valorizado. Como é que é isso? Faz parte da cultura do povo brasileiro, faz parte de uma cultura onde o que é sofrido é valorizado. Não só do povo brasileiro, mas de vários povos. Quando a gente pensa em relação ao esforço, a gente pensa o quanto a pessoa despendeu de tempo e de energia para chegar até lá. O que a gente vê é que os países que têm mais méritos em relação às Olimpíadas, em relação ao número de artistas, em relação ao número de produções científicas, é inversamente proporcional a esse grande esforço. Quando a gente valoriza o esforço, a gente está lutando para que esse povo busque ser melhor. Isso acontece na maioria dos países que levam o título errôneo de terceiro mundo. Isso acontece na Índia, isso acontece no Brasil, que o esforçado é visto como quem realmente fez a vida valer a pena. E aí a gente troca essa ideia pensando, será que eu tenho feito a minha vida valer aquilo que eu quero que ela possa valer? Será que o meu trabalho e o meu esforço tem sido direcionado? Porque o esforço direcionado, o esforço sem ser direcionado é apenas esforço. E isso leva as pessoas por um caminho ruim, é um mau direcionamento. A gente tem que valorizar o esforço bem direcionado. Agora, dá para se esforçar e ser feliz, é isso? Muito, muito. Dá para ser muito feliz com o seu esforço. Porque se você definiu bem a rota que você quer seguir, aquilo que você acredita que é certo para você, o esforço ele vai ser algo que vai ser sempre recompensado. A ideia de que o esforço não é recompensado vem através dessa nossa corrupção, desse nosso poder que está totalmente corrompido. Então a gente olha para isso e fala, olha, não tem valido a pena me esforçar, porque fulano conseguiu 500 milhões sem ter feito muito esforço. Aí a gente olha para várias pessoas dizendo, você tem que se esforçar para você crescer dentro de uma empresa. Muitos palestrantes motivacionais fazem isso. Vão até as empresas, pagos pelos chefes, para dizer para os funcionários, olha, o seu esforço é o que vai fazer você se recompensar. Sendo que uma melhor execução de cadeiras, uma melhor observação do perfil comportamental da pessoa e do perfil desejado da pessoa também, poderia colocar as pessoas certas nos lugares certos. E aí as empresas produziriam muito mais também. Cria-se daí, por exemplo, uma certa frustração porque a pessoa vai achar que ela não se esforçou o suficiente? Cria uma frustração porque a pessoa ela acredita que fulano na empresa tem mais méritos que eu porque ele se esforça mais ou porque ele é amigo do chefe. E aí a gente começa a achar determinadas coisas que não levariam a um verdadeiro sucesso. E aí também cria um demérito de quem reconhece as suas próprias habilidades. Aí a pessoa que chega fácil a algum lugar, que consegue uma boa posição, as outras olham com olhos ruins, dizendo assim, mas ele faz aquilo que ele gosta, por isso que ele chegou a tal lugar. E aí é aí que está o nosso ponto. Será que você tem feito o que você gosta de fazer? Quando a gente vê dentro das faculdades dos Estados Unidos, que hoje é o maior campeão olímpico, a gente vê uma tradição olímpica que começa desde cedo. Quando a gente vê o maior número de músicas lançadas, os maiores prêmios de músicas e filmes lançados, a gente vê que o talento das pessoas é valorizado desde pequeno. Algo que me instigou muito a falar sobre esse assunto foi um amigo meu que disse que foi para os Estados Unidos e falou, Lucas, os pais emburrecem as crianças nos Estados Unidos. Eu falei, como assim? Ele falou, o pai estava na frente de um espetáculo e o filho perguntou, mas esse espetáculo é real, pai? E o filho falou, sim, meu filho, é real. E aí, era um espetáculo fictício e a criança ficou achando que aquilo era real. E eu disse para ele, e nós fazemos o que aqui? Nós falamos para as pessoas que as fantasias não são reais, que os sonhos não se realizam, que é impossível chegar onde ela quer chegar. E a gente cria pessoas que perdem o poder de ação sobre aquilo que elas têm de talento. A gente desvaloriza o talento. Existe uma cultura muito grande de desvalorizar o talento para que a gente possa ter uma grande massa de mão de obra. Isso não faz o país crescer. Tendo em vista os nossos cientistas que têm buscado recursos fora do Brasil porque eles não são valorizados aqui.
Como que a gente quer ter gênios dentro do nosso país se os nossos gênios, a gente nem mesmo observa onde eles estão? Então, é isso que a gente tem que pensar quando a gente pensar em talento e esforço. Tem uma máxima de Walt Disney que diz, inclusive, que os sonhos sempre podem ser realizados, né? E a gente percebe isso lendo ou assistindo a filmes biográficos de Walt Disney. Isso faz com que as pessoas sonhem, não estou dizendo nem de mundo da fantasia, mas que elas sonhem com aquilo que elas querem e elas lutem por aquilo que elas querem, acreditem, né, por mais difícil que possa ser. Exato. Existe, dentro disso, né, a gente pensa que existe também o sonho americano. O sonho americano de empreender, o sonho americano de fazer aquilo que ama, aquilo que gosta. Quando você lembra dessa máxima do Walt Disney, eu acredito que se é possível sonhar, é possível tornar os sonhos realidade. A gente, olhando para essa frase, a gente define bem. Se é possível sonhar, é possível tornar o sonho realidade. Mas e se não é possível sonhar? É possível trabalhar muito e se esforçar bastante. É assim que a gente traduz a nossa máxima de Walt Disney para o Brasil. Se você não está conseguindo na sua área, que você tente em outra área se esforçar muito para que você possa ter aquilo que você quer, aquilo que você acredita que quer. A gente tem uma ligação também com a questão da miséria interna humana. Nos países onde há uma maior miséria humana, há uma exploração muito maior da força sem direção. Num país onde a pessoa realmente acreditou nos seus sonhos, é difícil explorar uma pessoa que sabe para onde ela quer ir. É difícil puxar uma pessoa que ela tem um momento estável, num país que dá uma certa estabilidade para ela. É difícil puxar ela para um trabalho que ela não deseje. É difícil ordenar que essa pessoa faça coisas que, para ela acredita que não são tão boas. Tendo em vista isso, eu gosto de citar também, será que a gente tem trabalhado nas empresas que tem a ver com o nosso caráter? Esses dias um amigo comentou, Lucas, eu trabalho numa companhia telefônica que irrita 99% dos meus amigos, mas eu trabalho lá porque eu preciso do dinheiro. Eu falei, então, tem a ver com o seu caráter? Tem a ver com quem você é, essa empresa? Ele falou, não, eu trabalho lá porque eu preciso do dinheiro. Então, antes de pensar em qualquer sonho, a gente precisa pensar, nós precisamos transformar o Brasil em um país que tenha base suficiente para valorizar os talentos. E até hoje a gente está fazendo isso como? Com esforço. É hora de olhar e falar, olha, está na hora de valorizar os nossos talentos. Porque um talento bem remunerado, ele chega a ser em torno de 12 milhões de vezes melhor pago do que um funcionário esforçado. Funcionário esforçado, todo empreendedor sabe. Funcionário esforçado, a gente quer fazer ele crescer na vida, mas parece que no ramo que ele está, não tem um bom caminho para ele. Por isso, buscar direcionamento, por isso, buscar qual a direção correta para você é o que vai te fazer feliz. E é importante ter olhos abertos para isso, né? Porque frustração e felicidade não combinam, né? Não combinam. Se a gente for pensar em todas as nossas frustrações, elas ficam guardadas no que a gente chama de memória de longo prazo. E elas aparecem para a gente no momento que você acredita que está fazendo algo que possa valer a pena. Por que ela aparece? Para te proteger de um caminho errado. Ela aparece para dizer para você, olha, você já fez isso e isso deu tal resultado. Mude de caminho, tente outros caminhos. Não é que você vai achar o seu caminho no primeiro pensamento, na primeira vez que você sentar para conversar com você mesmo. Mas que é preciso conversar várias vezes com você para você definir, olha, dentro dessa jornada, o que eu posso fazer que não seja tão forçoso a minha pessoa. Porque o esforço ele está carregado de um desconhecimento de quem eu sou. Se eu não conheço muito bem quem eu sou, eu vou fazer atividades que vão me forçar a ser outra pessoa. E isso, depois de algum tempo, vai causar algumas síndromes, alguns problemas que são difíceis de reverter. É claro que a gente não está falando para ninguém largar o emprego, largar tudo, abandonar e vai viver o sonho. Não é isso. Mas é preciso que se tenha um objetivo e que as pessoas enxerguem realmente aquilo que fazem bem a ela, né? Exato. A gente vê muitas vezes, eu dou aula há muito tempo, meu pai queria que eu fizesse tal coisa, mas eu decidi fazer comunicação, decidi fazer jornalismo. Meu pai queria, minha família brigou comigo porque queria que eu fizesse tal curso e eu decidi fazer jornalismo. E a gente vê a paixão pelo jornalismo que tem esses estudantes e que os pais queriam que fizessem outra coisa. Quer dizer, hoje a moçada está mais conectada talvez àquilo que elas realmente queiram. Os alunos estão mais conectados àquilo e às vezes até enfrentam a família para conseguir realizar esses sonhos. Mas a gente tem um pessoal, talvez a minha, a sua geração, que muitas vezes algumas pessoas fizeram, não é meu caso, mas algumas pessoas fizeram um curso porque o pai já seguia nessa área. Então essas pessoas precisam de repente abrir os olhos,
para isso também? Porque tem aquela coisa também, né, do dinheiro versus aquilo que você gosta de fazer. Exato. Como pensar nisso, Lucas? A gente precisa, em algum momento, ter essa reflexão. Eu preciso olhar para aquilo que eu estou fazendo e encontrar sentido. Pode ser que a indicação do meu pai ou da minha mãe venha fazer sentido depois de algum tempo. Por isso é importante testar. Eu fiz 3 anos de história na UEM e hoje eu olho para trás e falo, nossa, como fez sentido fazer esses 3 anos de história. O que a gente não pode fazer é manter um caminho que você tenha mais esforço do que habilidade. É preciso reconhecer quais são as suas habilidades. E aí, a nossa conversa não é tanto com o estudante, não é tanto com quem está fazendo, mas sim com os pais, com os novos pais que têm surgido e com os novos empresários, que olhem para as pessoas com mais carinho antes de colocar uma função para elas. É importante falar para ela se conhecer mais, falar, olha, meu filho, faz um teste de autoconhecimento, vamos tentar fazer algumas coisas antes que você escolha o caminho que você quer seguir. A mesma coisa nas empresas, antes de contratar, pergunte para a pessoa o que foi impressionante na vida dela. Às vezes conhecer um episódio da vida da pessoa é mais importante do que você fazer um teste completo do que é o perfil. Então, conhecer as pessoas é o que faz com que nós, mentores, nós líderes e pais também, coloquemos as pessoas no caminho certo. É isso que é importante. Nós não precisamos pensar em como que a gente muda os adolescentes e os jovens. Nós precisamos pensar como que a gente muda a nossa geração, que hoje assume papéis de liderança. E esses papéis de liderança vão fazer do mundo um mundo melhor. Legal. Muito obrigada, Lucas. Agradeço.